saem do país. Vamos então navegar em água doce. São nossos convidados a bióloga Luísa Valente, do CIMAR, o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto, e o investigador do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, Jorge Dias. É professor universitário, mas tem também uma empresa que produz alimentos para os peixes, a Separos. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos à Antena 1. Professora Luísa Valente, a aquacultura em Portugal está subvalorizada, no seu entender, né? Olá, boa tarde. Antes de mais, se está subvalorizada, neste momento nós estamos com índices de produção mais baixos do que aqueles que tivemos há uns anos atrás. E porquê? Efetivamente, como disseram agora nas peças, das aquaculturas que havia, muitas fecharam. E fecharam essencialmente por problemas financeiros e impossibilidade de fazer face aos imperativos bancários e aos elevados empréstimos que muitas empresas tiveram que efetuar para manter a atividade. Portanto, um fecho que se deve a burocracias, a falta à crise, mas não à qualidade do pescado? Não, a qualidade do pescado não foi seguramente. Ouvimos aqui nestas reportagens dizer que o peixe de aquacultura é de muito boa qualidade. Isto contraria um pouco a ideia generalizada que existe de que o peixe do mar é muito melhor do que o peixe de aquacultura. Como bióloga e especialista nesta área das ciências do mar, qual é a sua opinião? O peixe de aquacultura é confiável? É bom? São duas coisas diferentes. Se é confiável, estamos a falar de segurança alimentar. E é? Portanto, o peixe da aquacultura é totalmente seguro. Eu diria, é mais seguro do que um peixe selvagem. Porquê? Porque há um rigoroso controle de qualidade. Os ingredientes que são escolhidos para integrar as rações são analisadas. E, portanto, nós temos a certeza e sabemos o que é incorporado nessas rações. Portanto, é confiável, é seguro em termos alimentares? Em termos alimentares, ele é totalmente confiável. É melhor do que o do mar? Outra coisa é se é melhor. Se é melhor, estamos a falar em características de sabor, não é? E em termos de sabor, o que eu acho é que há uma variedade muito grande dos peixes. Uhum. E, portanto, nem todos os peixes são iguais. O peixe produzido em Portugal tem uma qualidade excelente. E como acabaram de dizer na peça, por exemplo, relativamente à dourada. A dourada chama-se dourada porque tem aquele aspecto uma tal dourado, característica dourada, não é? Na fronte. Ora, grande parte das douradas que se calhar vê nos supermercados, elas são completamente escuras. Elas vêm de produções intensivas, a maior parte delas da Grécia. E isso quer dizer o quê? Que não é boa? É boa em termos nutricionais. Em termos nutricionais, portanto, todas aquelas mais-valias dos ômega 3 que os peixes têm estão lá todas. Portanto, a questão é o sabor. A questão pode ser o sabor ou a textura. Portanto, convém aqui, acho que é muito importante este esclarecimento para os nossos ouvintes, de que em termos de qualidade, em termos de segurança alimentar, o peixe de aquacultura produzido em Portugal é de muito boa qualidade. É de muito boa qualidade e é totalmente seguro. É totalmente seguro. Chamo agora à conversa o professor Jorge Dias, que para além de ser investigador na Universidade do Algarve, no Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, tem também uma empresa que faz alimentos para os peixes. Professor, que tipo de alimentação é esta que produz para os peixes da aquacultura? Boa tarde. Sem dúvida que, e no seguimento do que a professora Luísa Valente acabou de expor, a alimentação é um dos pontos mais centrais, digamos, que de uma atividade de crescer os peixes em cativeiro, ou aquacultura. Isto porquê? Porque fornece a grande parte dos nutrientes que os peixes necessitam para crescer e deve fornecê-lo de uma forma adequada aos seus requisitos nutricionais. E aqui, muitas vezes, nós generalizamos os peixes como um único animal, a dourada, o robalo, o pregado, a truta, quando cada um deles tem requisitos nutricionais, ou seja, necessidades que os seus alimentos sejam um bocadinho diferentes entre eles. Portanto, a alimentação é diferente dependendo da espécie. Exatamente. E nesse sentido, toda a alimentação, de uma forma geral, que produz, é uma alimentação rica, que não contém antibióticos, como também ouvimos aqui numa das peças? Sim, isso é seguramente o caso. Essa questão da segurança alimentar já foi abordada, mas eu confirmo que
Os antibióticos estão totalmente interditos para o seu uso em alimentos para a aquacultura desde 2006. E eu aqui gostava também de reforçar o conceito que quer os ingredientes, ou seja, as matérias-primas que são incorporadas para fazer os alimentos, os próprios alimentos, os peixes nas pisciculturas e depois, quando passarem para a cadeia de comercialização, tudo isso é objeto de controlos sucessivos para se avaliar se determinadas práticas ou determinados produtos que poderiam ser ilegais ou não autorizados, se foram de alguma forma, entraram nessa cadeia produtiva. Ou seja, temos aqui toda uma série de pontos de controle que nos dão uma garantia muito forte em termos de segurança alimentar. Por isso é que a professora Luísa Valente dizia há pouco que o peixe de aquacultura é mais monitorizado, portanto é mais seguro do que propriamente o peixe selvagem. Exatamente. Professora, que vantagens é que vê nesta alimentação artificial? Ou defende um misto, como acontece, por exemplo, nesta empresa do Algarve, a Atlantic Fish, uma espécie de modo de produção misto em que tem alimentação artificial, mas também alimentação natural, graças ao movimento das marés que entra nos tanques. O que é preferível? Claro que se os peixes tiverem acesso a alguma alimentação natural, eles acabam por ter, digamos, uma alimentação mais completa, provavelmente, porque vão ter todas as necessidades alimentares supridas. Nós temos que pensar sempre, os animais no mundo selvagem passam fome. Nem sempre têm ali a alimentação disponível. Nem têm sempre ali o prato, não é? Exatamente. Porque há aqui um pormenor que nós temos que ter em conta, é que todo o peixe que nós gostamos de consumir e que é produzido em aquacultura são peixes carnívoros. Portanto, que se alimentam de outros animais. E, portanto, é preciso que esses animais estejam disponíveis para eles. Ora, numa produção intensiva, nós vamos garantir que o peixe vai conseguir ingerir tudo aquilo que ele é capaz, de forma a obtermos os crescimentos máximos. Portanto, não passa fome. Não passa fome nenhuma. E, portanto, vai ter todos os nutrientes que precisa para crescer. Isso não pode ser garantido no peixe selvagem. Num peixe selvagem não é garantido. E é por isso que os peixes selvagens, por exemplo, durante o inverno, são muito magros. E, portanto, acabam por ter um menor conteúdo de ômega 3 do que qualquer peixe da aquacultura. Ouvimos também aqui um produtor dizer que a única diferença que ele via entre o peixe, e já agora o professor Jorge Dias, ele dizia que a única diferença que poderia existir entre o peixe selvagem e o peixe da aquacultura poderia ser no verão, uma vez que no verão o peixe selvagem é mais gordo, mas no inverno não havia essa diferença. Sim, também concordo, é uma afirmação que os estudos científicos comprovam, que realmente um peixe da aquacultura e sobretudo nestas situações em que estão em fases de grande crescimento, ou seja, que comem muito para crescer, como é o caso do verão, porque como os peixes, como animais de sangue frio, adaptam o seu crescimento às temperaturas a que estão a ser cultivados, ou seja, no verão crescem muito mais, sem dúvida que acumulam mais gordura. Isso não é necessariamente um ponto negativo. Se essa gordura for de qualidade, ou seja, de origem marinha e que contribua para o tal aporte dos ácidos gordos poliinsaturados, os famosos ômega 3, que todos nós já ouvimos aqui e ali associados. Olha, professor, estou a ter agora acesso a um telex da agência Lusa que dá conta precisamente de um estudo que diz que as pessoas com mais de 65 anos que têm altos níveis de ômega 3 no sangue vivem em média mais 2,2 anos do que as outras pessoas. Ou seja, comer peixe aumenta a esperança de vida dos mais idosos. Confirmam? Sim, estão aqui dois especialistas na matéria que confirmam este estado. Existem centenas de estudos, acho que já é uma verdade. Este é americano. Exato, mas existem sem dúvida muitas demonstrações dos efeitos benéficos do consumo E quando se fala aqui do consumo de peixe, neste aspecto não se distingue o peixe, e já agora, professora Luísa Valente, o peixe da aquacultura do peixe selvagem? Não.
Até porque o peixe da aquacultura, se tiver incorporado as tais fontes marinhas, tem mais ômega 3 do que um peixe selvagem. Portanto, nós estamos aqui, para os senhores provavelmente não, porque estão muito por dentro da matéria, mas se calhar muitos dos nossos ouvintes estarão espantados, porque estamos aqui a desconstruir muitos mitos. A ideia de que o peixe da aquacultura não é tão bom, não é tão aconselhável, nada como o peixe do mar, há quem até não dê peixe da aquacultura às crianças. Portanto, tudo isto é para desconstruir, professora? Eu penso que sim. Aliás, eu tenho 2 filhos e costumo ir lá à escola falar sobre a importância das crianças consumirem peixe, porque as crianças, de uma forma geral, devido ao facto de peixe ter espinhas, acabam por não querer comer peixe, e muitos até gostam do sabor. E, portanto, há estudos, por exemplo, e é uma das coisas que eu lhes costumo explicar, é que as crianças que consomem peixe em idades muito precoces e mesmo mães grávidas acabam de ter crianças que têm capacidades cognitivas superiores. Portanto, porque os ômega 3 fazem parte do sistema nervoso também, portanto, a capacidade de processamento da informação e mesmo da passagem dos impulsos, portanto, o pensamento, a velocidade de pensamento acaba por ser superior. E eu costumo transmitir essa informação às crianças e eles ficam muito sensibilizados em relação a isso. Portanto, acho que os pais... Portanto, não são só os idosos que terão ganhos efetivos, mas todas as populações. Professor, Portugal tem potencial, tem características naturais, conhecimentos técnicos suficientes para produzir muito mais peixe em aquacultura do que aquele que produzimos? Sim, Portugal, como todos nós, e a peça mencionou no início, com a sua área de costa e com as suas características, exato, tem sem dúvida um acesso privilegiado ao mar. A aquacultura não é só marinha, pode também ser em água doce, a truta é produzida em água doce, mas sem dúvida que o nosso potencial para a aquacultura marinha é bastante importante, mas tal como foi mencionado, este potencial já está identificado há muito tempo. Só que precisa ser incentivado, desenvolvido, no seu entender, e muito rapidamente? Exatamente. Há uma série de critérios para ter sucesso em aquacultura. Várias pessoas já nesta reportagem mencionaram que estamos a falar de uma atividade empresarial ou industrial de elevadíssimo risco, porque estamos a trabalhar com animais vivos que estão dentro d'água, um crescimento muito acentuado dos volumes de produção não pode ser feito nestes sistemas que temos das antigas salinas reconvertidas, ou seja, este tipo de sistemas não permitem umas densidades de produção muito importantes, são sistemas importantíssimos, porque produzem peixe de muito boa qualidade e também pelo valor patrimonial que nós temos associados à preservação destas zonas costeiras. Sem dúvida. E isso tem que ser mantido, tem que ser apoiado. Mantido e desenvolvido. Exatamente, porque provavelmente custaria-nos mais caro deixar ao abandono esse tipo de áreas. Mas aumento significativo do volume, digamos, de negócio da aquacultura portuguesa teria que passar por sistemas mais intensivos de produção. Para fecharmos, até porque o nosso tempo já está no limite, professora Luísa Valente, coloco-lhe a mesma questão e para uma resposta rápida, temos potencial, características naturais e, acima de tudo, também conhecimentos técnicos para produzir mais, para investir mais na aquacultura? Eu penso que sim, eu estou totalmente de acordo com o que Jorge Dias acabou de dizer. Temos que preservar, e isso é um custo, até que ponto é que estamos dispostos a pagar para manter as nossas zonas costeiras preservadas, e a aquacultura pode ser uma atividade que preserve essas mesmas zonas. Fizemos um estudo europeu onde demonstramos isso mesmo, mas a intensificação e o aumento do volume tem que passar pelo desenvolvimento de uma aquacultura, provavelmente em terra, em sistemas muito mais intensivos e muito mais controlados. Portanto, uma área notoriamente a explorar. Professora Luísa Valente, professor Jorge Dias, muito obrigada por terem vindo à Antena 1 debater connosco este tema. Fechamos assim o dossiê Aquacultura. Mudamos de água. Nesta edição vai ainda conhecer uma história construída a pulso.